Olá, professor, seja bem-vindo a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou professora da rede, estou como formadora aqui na IFAP. Eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma jaqueta bordô, vinho, com uma camiseta preta por dentro, uma calça jeans e um tênis preto. O nosso planejamento de aula ele vai falar sobre as aulas do Teleporte Pato, parte 1 dos sextos e sétimos anos. A gente vai falar sobre tecnologia e comunicação. Os objetivos desse planejamento são planejar e conduzir a aula Teleporte Pato, parte 1, com o microbit, relacionando-os ao uso do sensor de rádio no microbit. Nós vamos orientar os estudantes na compreensão e uso da função de rádio, identificando as situações práticas em que essa tecnologia pode ser aplicada. Vamos também aplicar metodologias ativas e estratégias de gestão de sala, incentivando a criatividade e o trabalho em equipe e a contextualização histórica e tecnológica, então, da microbit. Nós temos aí, então, a nossa capa do material digital, que é o Teleporte Pato, parte 1, Tecnologia e Comunicação, as aulas 11 e 12. Temos também aí o escopo sequência, que é o nosso documento orientador, para estar aí fazendo o nosso planejamento de aula, que traz as habilidades e os objetivos das nossas aulas. Certo, professor? Temos também aí os conteúdos e os objetivos do material digital, que eu acho muito importante que você, professor, leia esses objetivos e mostre os conteúdos das suas aulas para os estudantes, para eles entenderem ali o que eles vão estar aprendendo nas aulas, ok? Então, pegue aí o seu material digital e eu te encontro no Foco na Aula. Voltamos então para o Foco na Aula, professores. O nosso material digital, lá no slide 3, ele vai falar para nós fazermos uma retomada de alguns conceitos trabalhados nas aulas anteriores. Então nós temos aí variáveis, a gente vai então relembrar para os estudantes esse conceito de variáveis e mostrar para eles que na programação é o manuseio de dados, né? Nós conseguimos fazer então o manuseio de dados através de variáveis. A gente vai falar também sobre condicionais, que é crucial para a tomada de decisões. Então, por exemplo, se estiver chovendo, eu saio de guarda-chuva ou não saio de guarda-chuva? Se estiver frio, eu levo blusa ou não levo blusa? Então, a gente vai aí retomar esses conceitos com os estudantes. Nós vamos falar também sobre sensor de luz, né? E aí o que nós podemos aplicar, onde nós podemos aplicar esse sensor. E vamos aí fazer uma introdução à história do rádio, que é o que a gente vai trabalhar nesse material. Nós trazemos aqui como sugestão o Lemove, Vira em Converse. Depois dessa contextualização com os estudantes, deixá-los um pouco livres ali para conversar a respeito dessas temáticas que você acabou de falar para eles, ok? Lá nos slides 4 a 6, a gente vai falar um pouco, então, da história do rádio, que é a contextualização desse material digital. Nós vamos falar, então, da importância histórica do rádio como meio de comunicação e como o rádio aí, ele é um meio de comunicação muito importante para a nossa sociedade, e introduzir também o conceito de sensor de rádio no microbit. Então, a gente vai trabalhar, então, aí com os estudantes nessa aula, tanto a contextualização sobre o rádio e também a introdução do conceito do sensor de rádio no microbit. Aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo do rádio, que vai falar sobre a primeira transmissão de rádio, lá em 1922. Depois a gente vem falar sobre a primeira emissora de rádio, isso no Brasil, tá? Em 1923. Depois, em 1930, vai começar, então, a popularização do rádio. E nós temos ali a Lei de Transmissão de Rádio, em 1932, que começa, então, a entrar a propaganda dentro do rádio. E aí, nos dias atuais, a gente pode trabalhar, então, com os streamings, falar como que o rádio, hoje em dia, ele é visto, olha, ele é ouvido pelos estudantes, né? Através do YouTube, através do Spotify. Então, hoje é um pouco mais diferente do que antigamente, né? Que antigamente também nós tínhamos ali alguns tipos de emissora que faziam transmissões diferenciadas. Tínhamos ali emissoras que falavam sobre futebol, que falavam sobre radionovela. Então, a gente pode fazer essa contextualização aí. E, por fim, como sugestão de atividade, a gente colocar os estudantes para fazer uma pesquisa sobre tudo isso e criar ali uma linha do tempo da evolução do rádio para eles entenderem, então, essa contextualização. Como as informações são transmitidas. O material digital também ele vai trazer essa contextualização para nós, lá nos slides 7 e 8. Então, como curiosidade a mais, além do material digital, nós trouxemos aqui as frequências do rádio, que seriam a FM e a AM. FM, frequência modulada, que tem ali um alcance mais curto, porém um som mais limpo. Teoricamente, a FM a gente vê mais nas cidades, né? Aqui nas áreas mais urbanas. A AM, amplitude modulada, a gente tem aí um alcance mais longo, mas com um som ali com um pouquinho mais de ruído, às vezes até um pouco difícil de escutar pelo ruído, né?
E essa a gente pode ver, então, um pouco mais no campo, lá nas cidades um pouco mais interioranas. Ali nós temos um exemplo, né, de como seria um rádio analógico. Você pode também contextualizar o rádio analógico e o rádio digital com o seu estudante, falar sobre como é feita a transmissão do rádio, que tem um transmissor, né, que é ali a transmissora do rádio, com as ondas eletromagnéticas, essas ondas elas são emitidas, e aí a gente vai ter o receptor, que é o aparelho de rádio. Como aqui a gente tem vários contextos, várias coisas para falar, a gente traz o Rosenshine para você quebrar o tema em blocos. Então, fazer por partes ali para o estudante entender essa temática. Como sugestão de atividade, nós trouxemos para vocês ali o Museu do Rádio na sala de aula. É interessante que o estudante ele entenda como que foi o rádio e como que ele vem sido divulgado hoje em dia. Então, aqui a gente traz uma sugestão de fazer o Museu do Rádio. Primeira coisa, dividir a turma em estação de pesquisa. Organizar os alunos em grupos para pesquisar diferentes aspectos do rádio. Com essa pesquisa, eles vão ver ali que existem diferentes estações de rádio, como eu disse anteriormente. Rádio de futebol, rádio que vai falar só sobre notícias, rádio de fofoca, hoje em dia a gente tem. E aí a gente vai ter também o que faz o rádio ali, uma vinheta, né? Então, para eles entenderem o que é uma vinheta. E também as propagandas que fazem parte ali do contexto do rádio. Como sugestão também, criar um mural expositivo. Então, com toda essa pesquisa, com toda essa temática pronta nas mãos dos estudantes, eles criarem ali, desenvolver um mural visual para exibir, então, essas informações. Como sugestão, eu digo para vocês fazerem online, mas também, de repente, se não tiver meios de fazer online, com Canva ou Padlet, pode utilizar ali um papel craft e fazer uma exposição visual ali para os estudantes visualizarem e trazerem também outros estudantes, outros professores para estar vendo essa pesquisa deles, ok? E, por fim, apresentar, compartilhar essas descobertas e exibir o resultado da pesquisa. É interessante, professor, que eles sejam introduzidos a essa temática, e aí o Lemove ele vai trazer essa técnica que é ative todo o grupo. Então, essa atividade, ela já trabalha por si só essa técnica do Lemove, ok? Então, professor, eu peço que vocês fiquem agora com as atividades interativas e eu te vejo no próximo bloco. Voltamos, então. Nesta parte da aula, professores, a gente vai falar, o material digital vai falar a respeito de walkie talkies, lá dos slides 11 e 12. Ele vai trazer ali o contexto histórico sobre o walkie talkie, vai falar que ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial para o uso militar. E aí a gente vai falar também sobre a necessidade de que os walkie talkies, quando eles forem se comunicar, eles estejam na mesma frequência. Então, ele requer ali a mesma frequência para a comunicação. E aí, como analogia para os seus estudantes entenderem como que funciona essa questão da frequência, a gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o WhatsApp. Lá no WhatsApp, quando a gente tem um grupo de WhatsApp, somente a pessoa que está dentro do grupo, ela pode tanto receber quanto enviar mensagens. Então, é uma boa analogia para vocês mostrarem para os seus estudantes, né? Nós trouxemos também aqui a ecolocalização dos morcegos, que eles fazem ali o mapeamento de ambiente através de frequência. E temos também a comunicação das baleias, que usa os sons de baixa frequência para a comunicação. Aqui um dado importante, uma curiosidade, que existe uma baleia solitária. Essa baleia solitária, ela transmite 52 Hz. Esse é o nome dela, 52 Hz. Por quê? As outras baleias, elas transmitem, como se fossem as suas falas, entre 10 e 39 Hz. Então, essa baleia, apelidada de 52 Hz, é a baleia solitária do oceano, porque as outras baleias, elas não escutam a sua voz. Então, ela acaba que não consegue se comunicar com as outras baleias. Ela é chamada, então, da baleia solitária do oceano. Isso é uma curiosidade interessante para vocês trazerem para os estudantes, ali falando a respeito da frequência com o walkie-talkie, tá? Então, ali, a baleia 52 Hz, ela não está na mesma frequência que as outras, então elas não conseguem se comunicar. E temos também o apito do cachorro, que a gente usa ali para fazer treinamento de cachorro. Somente o cachorro escuta essa frequência, tudo bem? Aqui, como atividade, a gente traz como sugestão a atividade de transmissão de mensagens em grupo. Como que seria essa atividade? Você, professor, iria dividir, então, a sua turma. Os alunos são organizados em grupos para a atividade. E aí, eles vão criar estações. A gente vai criar estações para os estudantes estarem cada um em sua estação. E aí, essas estações são separadas, são estabelecidas na sala. Cada grupo vai ser uma estação. O aluno recebe a mensagem. Então, o aluno vai receber uma mensagem inicial. E aí, este aluno ele tem que transmitir essa mensagem, mas para o aluno da outra estação,
que tenha a mesma mensagem ou o mesmo cartão dele. Não pode ser outro cartão de cor diferente ou com um número diferente, com uma palavra diferente. Então, aí você, professor, vai ver se você coloca um cartão colorido ou se você coloca uma palavra-chave ali para esse estudante estar aí dando a mensagem para o outro. E aí o aluno autorizado recebe a mensagem. Então, somente os alunos com o cartão correto podem receber a mensagem. E aí, esse aluno, eles vão trocar essas mensagens. É interessante, então, para eles entenderem aí essa questão de frequência, que somente os estudantes, os alunos que tiverem ali os mesmos cartões, com as mesmas cores, eles podem trocar mensagens. É importante contextualizar para eles entenderem essa temática, ok, professor? Aqui no foco do conteúdo, lá dos slides 14 e 15, nós vamos falar também sobre a troca de mensagens do microbit. Então, da próxima aula, isso já vai contextualizar para a próxima aula, trocar de informações sem fio entre vários microbits de forma simples e eficaz. Então, para contextualizar a próxima aula, você vai então mostrar como que funciona a plaquinha microbit com o sensor de rádio. Trago como sugestão aqui um link para vocês, lá do Make Hero, que é a própria plataforma do Make Code, que tem ali vários projetos que mostram então como que funciona a função rádio no microbit. Então, é interessante você ir lá acessar com os estudantes para que eles vejam ali essas atividades que tem lá na plataforma do Make Code, eles visualizarem então como que funciona lá, tem um passo a passo de como que funciona essa transmissão de rádio, vai mostrar para o estudante que eles vão precisar ali fazer a programação do rádio, usar 2 plaquinhas ou mais, né, da microbit. Então, é legal vocês acessarem a plataforma do Make Code nessa comunidade que eu coloquei aqui com o link, para vocês visualizarem, então, projetos de rádio, ok? Como atividade sugerida, criar um podcast com a temática a evolução do rádio, ou, de repente, uma radionovela, ou, de repente, uma rádio de futebol, com uma temática que o estudante mais gostar nesse momento, que eles gostam muito de futebol, eles gostam muito de conversar. Então, cria ali um podcast, que eu acho interessante, né? Tá ali envolvida nessa temática do rádio. Como sugestão, eu trago o Audacity, que é uma plataforma ali que você consegue fazer a gravação e também ali colocar uma vinheta, fazer cortes, né, da fala dos estudantes, fazer ali todo o preparo do podcast dele, ou então o próprio gravador de áudio do tablet, você pode utilizar também, tá, professor? Caso não dê para usar o Audacity, dá para usar o próprio gravador do tablet, ok? Para encerramento, então, nós temos o nosso diário de bordo, que aqui a gente vai colocar o que deu certo nessa aula, o que foi legal, o que a gente pode estar melhorando também nessa aula, né? O que a gente pode ali melhorar com os estudantes. Lembre-se que todo o passo a passo e que toda a contextualização dessa aula está no material digital. Eu te espero na próxima formação, mas lembre-se também, professor, que nós temos a playlist do YouTube com orientações adicionais, que tem o manual de robótica, que tem o manual do kit de robótica, e nós temos também uma pesquisa de satisfação, caso você queira. Dê ali a sua opinião para que a gente possa, cada dia que passa, melhorar mais esse planejamento de aula. Eu agradeço e fique, então, com a próxima formação.